O que é um animal? Há séculos a definição de animal tem causado controvérsia. Embora isso surpreenda quem esteja estudando zoologia pela primeira vez, o problema talvez fique mais claro se pararmos um instante para considerar três tipos de criaturas mágicas. Os lobisomens passam a maior parte do tempo sob a forma humana, seja de bruxo ou de trouxa. Uma vez por mês, no entanto, eles se transformam em animais selvagens e quadrúpedes com intenções assassinas e sem consciência humana. Os hábitos dos centauros não são humanos. Eles habitam lugares isolados, recusam roupas e preferem viver longe de bruxos e trouxas, embora tenham inteligência igual a ambos. Os trasgos revelam uma aparência humanoide, caminham eretos, podem aprender algumas palavras simples, mas são menos inteligentes do que o unicórnio mais obtuso e não possuem poderes mágicos propriamente ditos, exceto sua força prodigiosa e sobrenatural. Perguntamos então, qual dessas criaturas é um ser, ou seja, uma criatura digna de direitos legais e voz no governo do mundo mágico, e qual é o animal? As primeiras tentativas para decidir que criaturas mágicas deviam ser designadas a animais é extremamente primitiva. Burdock Muldoon, chefe do Conselho de Bruxos no século XIV, decretou que todo membro da comunidade mágica que caminhasse sobre duas pernas dali em diante faria jus à condição de ser, e os demais permaneceriam animais. Imbuído de um espírito fraterno, ele convidou todos os seres a se reunirem com os bruxos em um encontro de cúpula para discutir as novas leis da magia, e descobriu, para seu intenso desapontamento, que errara nos cálculos. O salão do encontro estava apinhado de doentes que haviam trazido em sua companhia o maior número de criaturas bípedes que encontraram. Conforme nos conta Batilda Bagshot em Uma História da Magia. Mal se conseguia ouvir com a gritaria dos ora aqui, ora lá, os lamentos dos agoreiros e o canto incessante e agudo dos fiuns. Enquanto os bruxos e bruxas tentavam consultar os papéis que tinham diante deles, uma variedade de fadinhas e pequenas doentes circulava em volta de suas cabeças, dando risinhos abafados e dizendo coisas ininteligíveis. Uns 12 trazos começaram a quebrar o salão com suas massas, enquanto megeras deslizavam pelo lugar à procura de crianças para comer. O chefe do conselho se levantou para abrir o encontro, escorregou em um monte de excremento de pocotó e saiu do salão correndo e xingando. Vemos assim que o fato de possuir duas pernas não era garantia de que uma criatura mágica pudesse ou devesse ter interesse nos assuntos do governo bruxo. Amargurado, Burdock Muldoon renegou qualquer tentativa de integrar os membros não bruxos da comunidade mágica no Conselho dos Bruxos. A sucessora de Muldoon, Madame Elfidra Clegg, tentou redefinir os seres na esperança de criar laços mais fortes com outras criaturas mágicas. Seres, declarou ela, eram aqueles capazes de falar uma língua humana. Todos que conseguissem falar inteligivelmente aos membros do conselho estavam, portanto, convidados a comparecer ao próximo encontro. Mais uma vez, porém, houve problemas. Os trazos que tinham aprendido com os doentes algumas palavras simples começaram a destruir o salão como antes. Os furãozões corriam em torno das pernas das cadeiras dos conselheiros, unhando os tornozelos ao seu alcance. Entre mentes, uma grande delegação de fantasmas, que haviam sido barrados sob a liderança de Muldoon, mediante o argumento de que não andavam sobre duas pernas, mas deslizavam, compareceu, mas eles se retiraram desgostosos com o que denominaram mais tarde de ênfase descarada do conselho nas necessidades dos vivos em oposição aos desejos dos mortos. Os centauros, que sob Muldoon haviam sido classificados como animais e agora sob Madame Clegg definidos como seres, recusaram-se a comparecer ao conselho em protesto pela exclusão dos sereianos, que não eram capazes de conversar em outra língua, exceto sereiaco, quando subiam à superfície. Somente em 1811 foram encontradas definições que a maior parte da comunidade mágica achou aceitáveis. Grogan Stump,
o ministro da magia recém-nomeado, decretou que um ser era qualquer criatura que possuísse inteligência suficiente para compreender as leis da comunidade mágica e para compartilhar a responsabilidade na preparação de tais leis. Na ausência dos duendes, os trasgos foram interrogados e o conselho concluiu que não entendiam nada do que lhes era dito. Foram, portanto, classificados como animais, apesar de andarem sobre duas pernas. Os serianos, pela primeira vez, foram convidados por meio de intérpretes e se tornaram seres. Fadinhas, elfos e gnomos, apesar de sua aparência humanoide, foram relegados com firmeza à categoria de animais. Naturalmente, a questão não se encerrou aí. Todos conhecemos os extremistas que fazem campanha pela classificação dos trouxas como animais. Todos sabemos que os centauros recusaram a condição de seres e solicitaram permanecer como animais. Entre mentes, os lobisomens foram transferidos da divisão de animais para a de seres há muitos anos. No momento em que escrevo, há um serviço de apoio aos lobisomens na divisão de seres, enquanto o registro de lobisomens e a unidade de captura de lobisomens permanecem subordinados à divisão de animais. Várias criaturas extremamente inteligentes são classificadas como animais porque não conseguem superar suas naturezas brutas. As acromântulas e as mantícoras são dotadas de linguagem, mas tentarão devorar qualquer humano que se aproxime delas. A esfinge fala somente em charadas e enigmas e se torna violenta quando recebe uma resposta errada. Sempre que nas páginas seguintes a classificação de um animal continuar incerta, o fato será registrado em seu verbete. Abordemos agora a pergunta que bruxas e bruxos mais fazem quando a conversa se volta para magizologia. Por que os trouxas não veem essas criaturas?